Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Santo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ah, oh glória! Oh, é com muita alegria e satisfação nesse momento que estou aqui para trazer aí um novo vídeo, um novo áudio para o canal Reino dos Céus, Filhos de Deus, a Remanescência. Hoje venho vos trazer aí, apresentar aí o meu novo trabalho aí que o Eterno me coloca para fazer, né? E de antemão, então, já quero aí expressar aí a minha saudação a todos que vão escutar esse vídeo, que Deus venha abençoá-los e enchê-los com o seu Espírito, com a sua graça e com o seu poder, certo? Também gostaria de cumprimentá-los, então, Shalom, como eu sempre digo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo ungido, esteja convosco. Vamos aí fazer uma oração ao Eterno para podermos entrar aí no primeiro áudio-vídeo da voz que clama no deserto. Senhor, meu Deus e meu Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Porque só tu, Senhor, é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Antes que alguém pudesse ser, o Senhor era. Antes que alguém possa ser, o Senhor foi. Antes que alguém possa querer vir ser, o Senhor será. O único Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, para nos salvar, nos redimir, Senhor, nos resgatar, para nos trazer a tua glória, Senhor, romper o véu, para nos levar aí futuramente ao lugar inacessível onde tu se encontra, ou trazer o Senhor a nós. Bendito seja o teu santo nome, Baruch Hashem, Senhor, aleluia, glória. Porque, Senhor, só tu, Senhor, é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, porque tu és o princípio, Senhor, de todas as coisas, o santo, o eterno. Oh, glória, eu senti, Senhor, não sou nada, mas contigo posso ser tudo. Eu creio e acredito, Senhor, porque tu és e sempre será o único Deus Todo-Poderoso, aleluia. Que o Senhor venha nos abençoar, nos trazer, Senhor, nesse momento, da tua inteligência, da tua graça e da tua glória, Senhor. Venha, Senhor, me dar, Senhor, da inteligência do alto dos céus, para que possa trazer aqui a palavra para os amados que vão escutar. Sim, Senhor, à tua disposição como servo, como atalaia, como a voz que clama no deserto, Senhor, estou aqui nesse momento diante da tua presença, Senhor. Toma-me, Senhor, e fala conforme a tua vontade. Usa, Senhor, sou um simples vaso na tua presença, para que o Senhor possa transmitir a sua vontade para todos aqueles que escutarem. E em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Senhor, eu entrego essa oração nas tuas mãos santas, ó grande Gadol, Abba Gadol, oh aleluia, o grande Pai, amém, aleluia, oh glórias a Deus, aleluia, aleluia, ao Deus Todo-Poderoso, Rei, aleluia, oh glória, aleluia, oh glórias a Deus, aleluia, oh Deus, oh Yahá, me coloco aos teus pés, toma o meu ser, oh glória, enche o meu ser e transmite, oh Deus, tua palavra a nossos irmãos, porque só tu é digno de louvor, oh glória, digno de adoração, oh Deus, aleluia, oh glória, bendito seja aquele que é, que foi e que sempre será. Vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, quero vos dizer aí que pode ser que saia aí ruídos, tá? Porque eu não vou conseguir ficar parado para fazer isto. Não tenho como ficar aí sentado para poder explanar ou falar da palavra de Deus. Mas tenho que me movimentar. Estou aqui diante da minha casa, dentro da minha casa, diante da presença do Eterno, tá? E aí, para poder trazer a vocês, irei me movimentar aqui. E aí,
pode sair algum som aí, tá? Ao vivo aqui, pode sair som de carro passando na rua, som de passarinho, de cachorro acuando, sabe, sei lá, criança passando. Então, pessoal, de antemão peço escusas quanto isso que pode acontecer, mas no mais, vamos adiante. Então eu venho trazer hoje uma palavra que não é minha, não é da minha vontade, mas sim eu tenho que trazer aquilo que é da vontade de Deus. E para esse primeiro áudio-vídeo que eu venho trazer para vocês, eu tenho que trazer algo pesado, que não é da minha vontade, aliás, é também da minha vontade, porque eu tenho que fazer a vontade do Criador. Então, se eu tenho que fazer a vontade do Criador, também tem que ser a minha vontade e fazer a vontade dele. Então estou trazendo para vocês hoje aqui uma palavra do qual o Criador me traz e me mostra, e quero trazer para vocês, tá? Já vou alicerçar ela, segundo Shaul, né, conhecido por todos aí como Paulo, que fala, né, na sua carta aí, dos livros aí nazarenos, então, né, a sua carta, então, aos israelitas em Roma, né, conhecido por vocês como livro de Romanos, e temos que trazer então essa palavra aí segundo Shaul para ilustrar então o que vamos falar. Vamos lá. O que se entende hoje, que a gente vê uma situação instaurada, tá? A Babilônia formada. As pessoas acreditam que o iníquo, o anticristo vai aparecer, que é um homem, né, que estará, e aqui viemos falar para vocês sobre a cultura dos Bnei Ivrim, dos filhos dos hebreus. Também gostaria de dizer para vocês, tá, que esse canal, ele se proporciona a falar, né, da cultura hebraica, né, da cultura original. Tá? Não estamos aqui para defender os góis, os gentios, os das outras nações, as culturas pagãs que se associaram hoje do cristianismo. Tá? Não estamos aqui para detonar o cristianismo, não, porque também somos cristãos, acreditamos no Mashiach, aliás, o Hamashia, né, o Messias enviado. Mas dentro da cultura dele, da cultura hebraica, né, também não dentro da cultura dos Bnei Yahudá, os Bnei Yahudim, no caso, os filhos dos judeus, né, ou os filhos de Judá. Não estamos aqui para falar de outra religião como é o judaísmo. Muitos confundem, né, o hebraísmo, né, os hebreus com o judaísmo. Não estamos aqui para falar de judaísmo. Claro, tem muitas coisas que devemos concordar com o judaísmo, assim como com o cristianismo. Mas nós somos a raiz, nós somos os hebreus. Falamos do hebraísmo, lá do tempo de Éber, do tempo de Abraão. E viemos falar hoje com vocês sobre isso, para desmistificar, começar a desmistificar o que as culturas pagãs se apossaram da palavra de Deus, se apossaram da verdade do Criador, para vos iludir, para vos trazer ilusões, mentiras, deturpações, distorções da palavra do Eterno. Aquilo que não era passou a ser, e aquilo que era passou a não ser. Então, isso é aborrecível, indignável, repugnante perante aos olhos do Criador. E é para isso que estamos aqui. Não é fácil de se achegar nesse momento. Não é fácil. Então o que acontece? As nações são corrompidas, elas são mostradas por Daniel e por Yohanan ben Zebediah, ou seja, João, filho de Zebedeu. Deus mostra para esses, nos seus livros escritos, na sua palavra, que o ser humano passaria por uma corrupção e que a sua verdade iria ser deitada por terra. Substituiriam a verdade do Eterno por mentira. Isso é forte, isso é duro, isso é inaceitável. Aí quando vem nós, os hebreus, para falar daquilo que é de Deus, o Velho Testamento não vale. O Antigo Testamento foi abolido. As leis do Criador, a Torá, as mitzvot, a mitzvah, as ordenanças da Taná, da Torá, foram
abolidas, deixaram de existir. Ei, eu quero dizer para você, o Eterno não deixou de existir. O Abba, eu vou falar muito em Abba para vocês, Abagadol, o grande pai, tá? O Hagadol, o grande pai, né? O Rabba, o grande pai, ele continua a existir. E se você não entender todo o contexto, você não vai entender a história. Aquela que Deus traz, nos mostra, o Eterno. Muitos vão dizer o seguinte, eu pouco uso a palavra Deus, mas vou, pelo sistema, pelo que a gente é acostumado, vou acabar usando a palavra Deus. Mas por que usa Eterno? Tá? Por que usa a palavra Pai? É simplesmente para diferenciar o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando você puder escutar e entender a palavra, você saber diferenciar de quem estamos falando. Quando falarmos em Deus, aí estaremos falando aí na triunidade, né, que é chamada de trindade, no qual estamos aí se reportando ou então nos referindo ao grande poder existente que é Deus, correto? Tá? Porque Deus, ele é um poder constituído por três seres. É isso que acreditamos, é isso que a Bíblia fala, é isso que a Bíblia nos revela, ok? Então nós, hebreus, somos diferentes desse sistema pecaminoso. Hoje, que é o que eu queria vos dizer, Yohanan, ele fala lá no seu livro, né, no livro de Revelação, no livro de Apocalipse, sobre uma marca 666 que o pessoal ainda não conseguiu entender. Ei, escute o que Deus tem para dizer para você. Ei, é uma triunidade, uma trindade invertida. São 3 números 6. Isso significa um sistema. As pessoas estão esperando o anticristo como um homem. Só que não entendem, não veem que o anticristo já veio. Aliás, o anticristo sempre existiu. Aliás, o anticristo começou no céu. O que é anticristo? Anticristo é anti alguma coisa. O que seria Cristo, né? Ou então anti-Messias, né? Seria um sistema oposto ao de Cristo, ou então ao governo do Criador de Iá, tá? Mas por quê? Por quê? Porque a rebelião, ela começa no céu. Eis que é instaurado no céu uma rebelião e lá se institui. Então, quando você tem só um governo teocrático, o governo do Criador, quando vem alguém e se rebela contra ele, então se cria um segundo governo, uma espécie de oposição, correto? Então temos agora uma oposição rebelde, que logo vira anti. Anti é contra, então por isso anti-governo de Iá. Então, como quem é o representante original dado para ele essa dádiva pelo próprio Deus, sendo ele o porta-voz do Criador, ou seja, do próprio Iá, do próprio Criador, dando para ele a porta-voz, ou seja, dando o poder para ele, para quem? Para Yeshua HaMashiach, né, o Messias. Então ele passa a ser aí o portador de toda a palavra e de todo o direito e de todo o poder do governo do Criador, do Eterno. E aí se estabelece então um conflito. Esse conflito estabelecido nos céus não é entre o Criador e Satanás. Ele é constituído entre o Filho do Criador, ou melhor dizendo, entre Satanás e o Filho do Criador, porque o rebelde é o Satanás e não o Filho. Então preste bem atenção, a oposição, o sistema anticristo, ele é gerado e começado nos céus. Mais ainda, explícito, porque é começado na sala do trono. Ei, você acha que o pecado começou no jardim do Éden, no Gan Eden? Não, escute. O pecado original começou dentro da sala do trono. No outro momento nós vamos falar sobre o Mishkan, tá? Sobre o Beit Hamikdash, para poder explicar para vocês o significado do Beit Mishkan, para poder mostrar o que Deus está ensinando para você através do Mishkan, o tabernáculo. Mas não é esse o assunto de hoje. Então o que acontece? O governo anticristo, ele sempre existiu.
E ele é originado por um ser no céu, que hoje chamam de Lúcifer, hoje chamam aí, mas Jesus chamou de Satanás, que quer dizer adversário. Jesus chamou de diabo, o pai da mentira. São títulos. O nome dele está na Bíblia, sim. Tá? O nome original dele está na Bíblia. Só que hoje não querem falar o nome original, mostrar para as pessoas. E até inclusive escondem esse nome. E aí quando vem nós pregarmos, somos chamados de heregéticos, de heréticos, hereges, somos chamados de apologéticos, somos chamados de quem não conhece hermenêutica, que não conhece a Bíblia, que não sabe. Ei, escute, não estamos aqui para fundamentar algo que não está na Bíblia. O que mais indigna é que pregam coisas que não está fundamentado na Bíblia e pregam contra a própria Bíblia, que acreditam, pregam contra a própria palavra do Criador. É um absurdo. É um absurdo. Então, como eu disse, isso não é da minha vontade, mas é da vontade do Criador e precisamos falar. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, nem a tua. Não estou aqui para alisar o teu ego. Não estou aqui para alisar os teus sentimentos. Ei, aleluia! Baruch Hashem! Oh, glórias tu, aleluia, Jesus, aleluia! Oh glória, aleluia! Não estou aqui para fazer essa vontade, eu sou um atalaia. Me disponho a ser uma voz que clama no deserto para você. Me disponho a estar aqui hoje ministrando para você a vontade do Eterno. Ei, escute. Quando há a criação na terra, quando Deus forma aí o Gadol Eden, né, o grande Eden, né, o paraíso, ele institui aí o Gan Eden, que seria o Jardim do Éden. E lá dentro do Jardim do Éden já começava a oposição novamente ao governo de Yah. Porque Deus novamente estabelece suas regras, seus estatutos, suas ordenanças, está tudo lá estabelecido. O Eterno chega e diz, ou manda dizer para Adão e para Rava, Adão e Eva: não comereis do fruto do entendimento do bem e do mal, porque no dia que vós comerdes, serão mortos, ou morrerás. E aí você acha que o Eterno não sabia que ia acontecer tudo aquilo ali? Ele sabia. Com certeza ele sabia. Mas é a briga entre os governos. É uma briga psicológica, mental, uma briga por convencimento de convencer vocês. E aí há o convencimento de um lado e há o convencimento do outro. Ali antes do período pré-diluviano, antes do dilúvio, a corrupção moral do ser humano perto dos anos 1000 era tremenda, horrível, horrorosa. Que talvez, com certeza nos nossos dias, talvez não se assemelhe, ou nós estamos próximos a chegar nisso, por isso virá o fim. Mas era terrível. Os filhos de Deus, que eram chegados ao Eterno, os filhos do Criador, de Yah, que eram da descendência de Adam, Shet, né, Adão e Sete, da descendência de Enos, eram aí a nação, ou seja, os filhos do Criador, e se estabelece aí um conflito, ou seja, uma antinação, ou seja, um antipovo, a Shet, a Adam e a Enos, que são os filhos de Hanuk, aí nas nossas Bíblias como Enoque, o primeiro filho de Caim. E aí por isso que eles são chamados de filhos do homem. Que vai falar lá na passagem de Bereshit 6, lá de Gênesis 6, onde os filhos do Eterno, né, viram as filhas dos homens e viram que eram formosas. Da qual aí há uma seção de bobagem, de mitologia pregada em cima disso, que os anjos dormiram com mulheres. Não, é mentira. É mentira. E Yeshua disse que no céu os anjos não se dão em casamento. Eles são seres assexuados. Eles não têm sexo. Eles têm aparências de varões. Isso é diferente. Aparência é uma coisa. Agora não tem sexo. Então, essa é uma mitologia
desgarrada que temos que quebrar. Inclusive hoje é pregado um livro de Enoque que não está dentro das condições, não está dentro daquilo que o Eterno falou. E muitos hoje acreditam nesse livro, eu li ele. Mitologia pura. Muita falácia, ficção. Nada daquilo que é o que o Eterno ensinou. Aí as pessoas veem, mas Judas comenta. Sim, Judas fala no livro dele, sim, sobre o Enoque, o grande Hanoque, né? O sétimo depois da geração de Adão. Sim, ele falou sim sobre Enoque. Mas na sequência o que ele está falando, ele não está falando a favor do livro que escreveram pelo nome de Hanoque. Se você pegar ali a sequência, ele está falando completamente contra as doutrinas desse livro daquela época, onde muitos se assentaram nas rodas como escarnecedores, visando e conseguiram corromper a cabeça das pessoas da época, se infiltrando e falando um monte de abobrinha, um monte de mitologia, um monte de mentira. Essas mitologias que já tinham sido misturadas com Babel, com Babilônia, já tinha sido misturado com Mitzraim, com o Egito, já tinha sido misturado com os persas, já tinha sido misturado com os gregos e com os romanos. Então, veja que quando Yeshua nasce, esse livro foi escrito por volta de mais ou menos uns 100, 200 anos antes de Cristo. E ninguém falava sobre esse livro, a não ser, claro, os judeus ortodoxos, né, que pegaram e acharam alguns manuscritos daqueles ali e começaram a pregar sobre isso. Mas porque vinha de Babel, vinha da Babilônia. Ei, escute, você precisa entender o que é o anticristo, o que é o governo anticriador. Ei, passado o dilúvio, você já entendeu que os filhos de Caim era o sistema do antigoverno de Deus na época. Depois do dilúvio, Deus fez o dilúvio para consertar todas as coisas. Sim, foi ele que fez o dilúvio, ele criou o dilúvio. Apenas Noé, no meio de toda aquela gente, foi achado digno. Deus achou apenas Noé naquele momento. Naquele momento apenas Noé era visto de maneira agradável pelo Criador. Noé foi o primeiro Machia, ou seja, o primeiro Messias enviado por Deus. A questão da arca é uma salvação. A arca é uma salvação. O bitume fechado, selado, é a marca do Espírito Santo. E a salvação de nosso Yeshua HaMashiach. Ei, escute. Passa-se um tempo, não tem oposição ao Eterno, não tem oposição. Aí você vai ter Noé, né, Noah. Aí você vai ter Shem, né, Sem. Aí você vai ter aí depois os filhos de Arfaxad. E aí vai se criando. Mas aí nasce de um dos filhos de Noé, que tinha sido amaldiçoado pelas razões, porque não cumpriu uma parte do estatuto, que era não ver o pai nu, ainda debochou. Canaã, ele é amaldiçoado através, então, aí de Cã. E aí você vai ter, então, aí Cã, Cuxê, aí depois, então, vamos ter aí Nimrod. Essa é a cabeça de todo o sistema do anticristo que temos hoje. Nimrod. Ei, escute bem, um bisneto de Noé. Bisneto de Noha. Veja bem, Noha, aí você vai ter Shem, Sem, Cuxê, e aí você vai ter então Nimrod. Então, Noha o pai, Cã o filho, Cuxê, então, neto, e aí Nimrod, bisneto. Contrapartida, veja que antes do dilúvio, a Bíblia diz que quando nasceu Enos, as pessoas voltaram a clamar e chamar o Criador pelo nome. E quando vem esse período, também existe um outro depois do dilúvio que também vem a invocar e chamar o Criador novamente, que o nome dele é Eber.
no caso Eber. Eber, ele vem da linhagem de Noé, Sem, Arfaxade, e daí depois vem, se eu não me engano, tem mais uma aí antes do Eber, me esqueci o nome agora, vocês me perdoem. Não vou me deter agora a procurar ali na Bíblia. Estou com duas Bíblias abertas aqui para chegar no ponto onde queria chegar. Mas Eber volta a invocar novamente o Criador, e daí temos novamente aí duas nações estabelecidas do governo, né? Temos aí então dois sistemas novamente na terra. O sistema dos filhos de Deus, através de Eber, e também temos aí então também o sistema ocasionado por Nimrod, né? Nimrod. Então, novamente, vamos ver o governo do anticristo. Porque Nimrod começa a se estabelecer, e a Bíblia vai dizer que ele se torna um poderoso e exímio caçador. Ele era grande flecheiro, era um grande homem da época, e passou a ter poderes, e começou a acumular riquezas, e passou a ser ante o Criador. O primeiro projeto de Nimrod foi criar Nínive. Quando ele estabeleceu Nínive, que era a cidade assíria da época, uma cidade de pessoas más, de pessoas sem compaixão, de pessoas que faziam o mal simplesmente porque gostavam de fazer o mal. Você entende? Eles pegavam as pessoas das outras nações e não tinham dó. A crueldade era grande. Era grande. Demais. E aí Nimrod vem, e conforme vai adquirindo poder, vai adquirindo também terras. E aí ele consegue um pedaço de terra lá onde ele resolve de fundar Babel. No intuito de Babel, ele queria se rebeldear contra uma lei do Criador. O Criador falou para Adão e para Rava: multipliquem-se e espalhem-se por toda a terra. Isso aconteceu no período pré-diluviano. Mas Nimrod, crescendo com todo o ensinamento, com tudo aquilo que ele escutava do seu avô Noa, né, de Noé, a história do dilúvio, por que aconteceu, muito provavelmente ele deve ter encralacrado isso em seu coração, ter criado aí uma raiva contra o Criador. E aí então ele vem e resolve de quebrar uma das ordenanças do Eterno. Porque o Eterno falou para Noé e sua esposa, e para os filhos de Noé e suas esposas: multipliquem-se e encham a face da terra. Só que Nimrod, sabendo disso, quis fazer o contrário. Ele disse: ei, viemos e façamos uma torre aonde possamos alcançar os altos céus, cuja o topo dessa torre encoste nos céus, e seja vista a nossa grandeza, o nosso poderio por toda a terra, e tremam todos quando ouvirem falar de nós na nossa presença. Não é assim que está escrito lá não, mas eu estou contextualizando aqui. Diante disso, do poder que Nimrod conseguiu estabelecer, ele chegou ao passo de ser considerado um deus. É daí que vai começar a ideologia dos deuses, falsos deuses. Porque o primeiro a ser idolatrado como deus, que depois viria a ser o sol, foi ele, Nimrod, o grande cabeça do anticristo, ou seja, o grande cabeça do sistema. Nimrod teve a astúcia de quebrar outra lei do Eterno que dizia que filho e mãe não poderiam fazer incesto, ou seja, não poderiam se casar. Nimrod casa com a sua própria mãe.
que as pessoas vêm conhecer aí como Semíramis. Porém, por aquelas coisas que o Eterno precisa terminar, porque não dá para deixar se alastrar, a fama já era grande, seu poderio já era grande. Então, o que acontece? Diz alguns livros aí, e a ideologia judaica, que inclusive no livro de Yashar, de Jazar, conta que quem matou Nimrod foi seu próprio tio Sem. Porque a astúcia e a arrogância tinha se tornado tão grande que o Eterno permitiu que o tio dele matasse ele. Só que ele ganhou muito mais fama do que se imaginava com a morte. E agora a mãe dele diz que viu ele depois ressuscitado e que ele tinha vindo em forma de sol. E aí então cria-se toda a idolatria pelo sol, o falso Deus Sol. E aí vem, sabe mais quem vem? A própria Semíramis. Nos dias atuais, as pessoas veneram Semíramis. A Semíramis está na cara de todos. As pessoas verem Semíramis, mas não dão bola. E eu não estou nem aí se esse áudio vai receber strike, que seja antes do que depois. Não estou nem aí se possa haver processo, não possa haver se citar nomes. Não estou nem aí, eu tenho que fazer o que é a vontade do Eterno. Eis que o que vocês verem nos Estados Unidos da América, a estátua da liberdade, é uma imagem de Semíramis. Essa imagem de Semíramis foi dada pelos franceses que já tinham na sua cultura, já na época, Semíramis como uma deusa. Esta que está nas nossas notas de reais. Para você que não entende, agora me fugiu o nome lá, o prédio da congregacional do Brasil lá, tem 2 número 1 lá, e as pessoas não verem. 2 número 1 sistematicamente simbolizando e representando o número de Satanás. Ei, o número 11, para você que não conhece, que foi quando derrubaram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, significa que Satanás diz que ele está a um passo do Criador, que ele está à frente do Criador. Porque a Bíblia fala e denota muitas vezes ao Eterno sempre o número 7, o número da perfeição, e o número de uma plenitude, que é o número 10. Muitas outras vezes também é referido o número 12, que é o número do sistema perfeito. Sistema governamental perfeito, que são as 12 tribos de Israel. Os 12 discípulos. E aí vem. E vocês não enxergam que lá existem 2 luas, metade de 2 luas, ou seja, uma lua completa. A mesma lua que tem com os muçulmanos. E geralmente eles usam, né, a lua crescente para simbolizar ao Deus deles. Que muitas das vezes eles acreditam que é o nosso grande e todo-poderoso Criador, o qual eles chamam de Alá. Ei, escute. O que temos para falar e para dizer, e que você precisa entender, é que existe lá 2 luas, uma crescente e uma minguante, para simbolizar o feminino e o masculino. De quem? De Satanás, que horas vezes dizem que é masculino, as horas vezes dizem que é feminino. Mas não é isso que eu quero dizer para você. Eu só quero dizer para você que está estampado no nosso país, em Brasília, na capital, a qual Deus, minúsculo, serve o Brasil. E aí vocês questionam e perguntam o que acontece com o Brasil. Por que o Brasil isso, isso, aquilo? Ei, deixa eu dizer para você. O Brasil é filho legítimo de Israel. O Brasil é filho legítimo de Israel. Aleluia. Glória. Baruch Hashem. É digno o Brasil de Israel. É filho de Israel. É pertencente a Israel. Porque a maioria dos que estavam aqui quando chegaram os europeus eram tudo filhos de tribos de israelitas que tinham fugido de Israel no tempo da perseguição que houve lá dos romanos. Uma das tribos principais que vieram para o Brasil, para você que não sabia, era a tribo de Benjamim, os Binei Benjamim, os filhos de Benjamim.
do qual eu faço parte, do qual fazia, e talvez aí um dos mais importantes aí, que disse, que logo vamos citar, Shaul era da tribo de Benjamim. E eu quero dizer para vocês que nós somos governados pelo anticristo. O sistema governamental, Deus nunca concordou com o sistema governamental. Mas Nimrod instituiu o governo governamental. Deus nunca aceitou que um homem se subordine a outro homem. Deve-se apenas se subordinar ao Eterno, o grande Criador, o Rabagadol, o grande. Mas aí Nimrod vem e escraviza o ser humano. E Deus é contra, o Eterno é contra, o poder é contra. Depois disso, na sequência, quando é derrubado então Nimrod, logo vai surgir aí uma outra nação muito poderosa, do Mitzraim, né? Através da governança de Faraó. Vai surgir então aí uma cultura muito forte, do qual Deus considera como fermento, e quando tira Israel do cativeiro, os Binei Ivrim, ou os Binei Israel, ou seja, os filhos de Israel, os filhos dos hebreus, de dentro do cativeiro do Mitzraim, que é o Egito, Deus diz para eles, faz inclusive uma festa para dizer para eles que não coloquem fermento no pão. Ou seja, não misturem a mentira com a verdade. Não se misturem com a mentira idolatrada e colocada pelo sistema egípcio, o sistema pagão da época. Ei, mas quero vos dizer mais. Quero vos dizer mais. Que o Faraó, ele também se opõe ao Criador. Se opõe ao Criador. Maior prova disso é quando Moshe, levantado por Deus, um outro grande Messias, um outro grande Machia, para libertar o povo, Deus mesmo diz, o eterno Criador diz a Moshe, através do seu filho, o anjo teofânico da sarça ardente, que mesmo ele colocando as pragas, largando as pragas, ele mesmo ferindo o Egito, o Mitzraim, Faraó não libertaria os filhos de Israel. A não ser que Deus tocasse no que era mais importante na vida dele, na casa dele, na vida de qualquer um, que é um filho. E aí o que acontece? É instaurado mais uma vez o governo do anticristo. Agora quero vos resumir. Apesar de Deus ter colocado José, para governar o Egito por um determinado tempo, mesmo ainda assim, o Egito não se converteu à vontade do Criador. Por isso depois foi derrubado, como assim foram derrubados os outros impérios. Mas agora eu quero me deter para você entender que é da linhagem de Nimrod a Babel. No tempo de Nabucodonosor tem uma visão e sonha com uma estátua, a qual ele não entende e não sabe o que é. Mas aí Deus levanta um rapaz chamado de Daniel, o qual vai receber aí um nome pagão dentro da Babilônia. E Daniel vai decifrar, desenrolar, mostrar, interpretar esse sonho para Nabucodonosor. E lá, Daniel, se você lembrar, vai dizer assim, que ele, Nabucodonosor, era a cabeça da estátua. E explicou, partes por partes da estátua. E estava ali levantado por Deus e mostrado por Deus para todos nós o sistema do anticristo. Ei, você está achando que o anticristo é um homem, que ele vai vir? Não, o anticristo já veio, aliás, sempre existiu. E a estátua de Nabucodonosor era a imagem, mostrar para vocês. Vocês precisam entender, sempre houve imagens ao tempo para expressar e idolatrar seus deuses, falsos deuses, deuses pagãos, deuses que não existem. Tudo contra a vontade do Criador, tudo contra aquilo que expressava, desejava a vontade do Eterno, aquele que criou todas as coisas. Ei, escute, isso é forte, isso é severo. Ei, esse é o sistema.
O sistema babilônico implantado naquela estátua, mostrada por Deus tanto para Daniel como para João, filho de Zebedeu, as bestas feras. Que Deus precisou falar, né? O Eterno precisou mostrar dessa maneira para as pessoas, porque na época eles rasgariam os livros. Mas Deus estava mostrando através das bestas feras, ou seja, daquelas bestas, daqueles animais, quais seriam os reinos, para hoje eu e você saber aonde estamos vivendo. Ao contrário daqueles que pregam que ainda estamos em Apocalipse 3 ou 4, eu vos digo que estamos entrando no 18. Às beiras do 19, que é a volta do nosso grande Mashiach, Hamashiach, Yeshua. Oh, Baruch Hashem, aleluia, glória. Ei, escute. Ei, você ainda não parou para entender, mas você vai ter que entender. Ei, a divisão da estátua também são 7 divisões. Ei, outra cópia do governo do Criador. Satanás, o inimigo, ele sempre quer copiar o Criador. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa ideologia ocidental que coloca Lúcifer, Satanás, ao patamar do Eterno é demoníaca. Isso é criado pela cabeça dos neoplatônicos, das pessoas contra o Eterno, porque Satanás ele não se assemelha, ele nem sequer chega à unha do Criador. Ele nem sequer limpa a unha do Criador. Ei, quando a palavra... Não, mas Yeshua falou que era Satanás. Satanás quer dizer adversário, sim. Quando a Bíblia fala várias vezes aí no hebraico, para quem conhece, fala Satã, né? A Bíblia está falando, então, que é o adversário, né? Qualquer tipo de adversário. Mas quando coloca aí, então, o artigo definido, Ha, no caso fica Ha, Shatan, ou seja, Ha-Satã, significa sim, está falando sim, sobre o adversário. Agora sim definido quem é o adversário. Ei, mas não implica que o adversário seja do mesmo tamanho, você está entendendo? Eu tenho que falar isso, eu preciso me exaltar, você precisa saber que Ha-Satã, ele nunca vai se assemelhar ao Criador, ao Eterno Todo-Poderoso, Baruch Hashem ao nome do Eterno. Por quê? Porque escuta. Ei, vou fazer uma parábola para você poder entender. Ei, não adianta você pegar o teu timezinho de qualquer da cidade aí, de vocês, que joga no final de semana e que tem aí uma certa grife já dentro da sua cidade e botar para jogar com Real Madrid, Barcelona, com esses times europeus fortes. Por quê? Porque vão tomar uma lavada, nem sequer se assemelham. E por mais que no futebol possa ser possível que aconteça uma loucura de um timezinho desses vencer um grande desse tipo, nunca acontecerá isso na história com Ha-Satã perante ao Criador, o Eterno, porque o Eterno é o Criador de todas as coisas. Yeshua disse assim: não temam aqueles que podem matar o corpo e lhes tirar a vida, mas temam aqueles que podem matar a própria vida, podem matar a alma. Ei, apenas podem matar a vida. Ei, escute que é Apocalipse, a segunda morte, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Só Ele, o Eterno, que é o Criador, Ele apenas é eterno, nós somos todos mortais. Não somos imortais, imortal é apenas Ele. Ei, só Ele pode extinguir e extinguirá a vida no final da história. Que está muito bem declarado em Levítico 16. Aí as pessoas vão lá dizer de novo, aquele dia simbólico, né, que acontecia do dia das expiações, né, o Yom Kafará, né, ou chamado de Yom Kapará, ou então Yom Kapar, né, que Yom Kapar é dia da expiação, ou Yom Kapará, quer dizer então dia das expiações, hoje chamado aí pelos judeus de Yom Kippur, tá? Mas não tinha nada a ver aquela festa de antigamente com a festa de hoje. Principalmente porque eles não têm mais o templo e não podem mais fazer o sacrifício ali tanto por eles quanto pelo templo, porque o templo não existe mais. E todo o ritual se passava dentro do Mishkan, do Beit Hamikdash, e hoje eles não têm mais. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, e você precisa entender. Você precisa ter isso na sua cabeça, você precisa ter isso na sua memória, você precisa ter esse entendimento para que você possa entender todas as coisas. Veja bem e entenda o contexto e entenda o que estamos tentando passar e estamos tentando falar. Escute, veja. Aquele dia de Vaikra 16, Levítico 16, é um dia
analógico. Ah, errei a palavra agora. Um dia de analogia metafórica, tá? Agora eu acertei. Analogia metafórica sobre o grande dia final, o grande dia do juízo final. Assim como o próprio Shaul Paulo falou, que as coisas do mexicano e muitas coisas do passado são sombras de coisas que acontecerão no futuro. Essa é uma sombra do que vai acontecer no último dia, o dia final, o dia da verdadeira expiação. Jesus já fez a expiação na cruz. Jesus fez a expiação na cruz, sim, pelos nossos pecados, o pecado do povo, mas ainda falta fazer a expiação pelo mexicano, pela tenda do encontro, a tenda da revelação. A Beit Hamikdash. Baruch Hashem. Aleluia, glória. Ei, e eu quero vos dizer que aquela estátua de Nabucodonosor era a imagem do anticristo. Ei, veja só a descrição. 60 côvados tinha a estátua de altura e 6 côvados de largura. E para você que não sabe o número de Baal, né, que era o deus babilônico, era o número 600. Então aí a gente vai ter 600 mais 60 mais 6. 600, o número do deus Baal, mais 60, a altura da estátua, e mais 6 de largura da estátua. Então temos aí o número 666. E todo aquele que não se dobrasse perante a estátua, ou seja, que discordasse, ou seja, ficasse de pé, não se dobrasse, não se ajoelhasse perante a estátua, significava que estava discordando do governo de Nabucodonosor, ou seja, estava discordando do grande rei da Babilônia. Tanto que aquela estátua foi levantada para isso e exigido, feito uma lei para que as pessoas se prostrassem diante dela, tanto que os rapazes, né, Azarias, Misael e Ananias, não se prostraram, né, chamados aí de paganamente de Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram perante a estátua de Nabucodonosor. Assim como também não fez Daniel. Daniel também não se prostrou e foi jogado na cova dos leões, assim como foi os 3 jovens para a fornalha de fogo. Mas o que aconteceu com os 3 jovens? Você sabe da história, Deus livrou eles. Morreu o soldado que foi atirar eles dentro da fornalha de fogo, tamanho poder do calor, mas eles não morreram. Daniel ficou com os leões dentro na cova dos leões, e os leões não fizeram nada, não tiveram vontade nenhuma de matar e comer ele naquele dia. Porque tudo providência do Eterno. Todo aquele que fica a favor do governo do Eterno, ele é protegido pelo Eterno, porque o Eterno tem uma aliança com essa pessoa e também tem aí uma espécie de obrigação por essa pessoa. O governo do anticristo foi instaurado ali, está ali o número 666 na cara das pessoas. Essa estátua da liberdade, a estátua de Semiramis, ela vem se alastrando o mundo afora, inclusive já tem aí no Brasil, não falando, exaltando o nome, mas concordando com o cabo Daciolo. Essas estátuas deveriam ser retiradas do nosso país, do Brasil. Mas o que adianta tirar essa estátua se lá no nosso Congresso Nacional, que antes eu errei o nome, mas no nosso Congresso Nacional, está lá embutido o número 11, a quem o Brasil adora, o anticristo. Aleluia! Agora, entenda mais o seguinte, que Deus, né, o governo supremo, estabeleceu as suas ordens, tanto morais, éticas e governamental, teocrática. E hoje seguimos leis humanas e morais injustas, com o socialismo ditatorial, comunista, sabe-se lá o que inventaram para aprisionar o ser humano. Tanto que a barba, né, simbolizava no Antigo Testamento que quem usasse a barba significava que ele não estava sujeito a um outro senhor, ou seja, a um outro homem. Ele era um ser livre. E geralmente os escravos, os servos, eles eram raspados as suas barbas, eles raspavam suas barbas. No caso de Yosef, quando ele estava perante a Faraó, no caso, quando ele foi se apresentar ao Faraó,
Eles rasparam, né, a barba de Yosef, de José, para ele poder se apresentar diante do rei do Mitzraim, o rei do Egito, que era Faraó. E então, dessa atitude, surgia que aquele que era livre não rapava a barba. Por quê? Porque era a imagem do Criador. Porque um Criador tem barba. Mas uma das partes desfiguradas do governo do Eterno passou a ser que o homem raspasse a barba, coisa que temos que fazer hoje como gentios. E passou a ser mal visto aqueles que usavam a barba e bem vistos os que não usavam a barba. Talvez no sentido, claro, que muitos têm desleixo, existem muitos mendigos que estão sujeitos à barba e que estão sujeitos à sujeira. Mas isso é diferente, porque eles não têm as condições necessárias. Hoje em dia, mais de 90% das pessoas que são presas no Brasil, e acredito que no mundo também, são pessoas que não têm barba. Então, como são mal vistas as pessoas que têm barba e são bem vistas as que, no caso, não têm, sendo que o índice, né, de porcentagem é massacrante para quem não tem barba. Mas não estou falando disso porque eu também não uso barba por causa do trabalho secular. Mas isso um pouco indifere, mas já era assim que acontecia no passado para poder se distinguir um povo do outro. E quando Daniel explica para Nabucodonosor que as partes daquela estátua, ele explica que ele é o cabeça, Nabucodonosor é o cabeça. Porque na verdade, apesar de ter tido Nínive antes, né, a grande capital assíria da época, né, apesar depois daí de vir então a grande nação de Mitzraim, né, do Egito, o governo governamental ele foi estabelecido firmemente e fortemente, porque até então o governo do Egito era uma parte apenas, mas a Babilônia começou a tomar parte de outras partes, e começou a formar um império muito poderoso. Mas depois aí vai vir os medo-persas, que fazem parte do sistema, depois vai vir então os gregos e também vão vir então os romanos. Dentro de tudo isso, Israel foi cativado dentro aí de Babel, da Babilônia, e acabou pegando culturas que não era para pegar o fermento que não era para colocar no pão, e eles acabaram pegando todo esse fermento e começaram a colocar na sua ideologia, na sua cultura, começaram a colocar dentro dos seus entendimentos, dentro dos seus estatutos, das suas normas, e começaram a seguir mais a vontade do homem do que a do Criador. Começaram a seguir a vontade da criatura ao invés da vontade do Criador. Ei, escute. Esse sempre foi o sistema anticristo. O 666 de Apocalipse não é uma pessoa. Porque uma pessoa não pode afrontar, um homem não pode afrontar o Criador, por mais que Nimrod tenha afrontado. Assim como César afrontou, como Nero afrontou, como vários outros afrontaram. Mas sim um coletivo. Você consegue entender? São coletivos, são três. Três é um coletivo. 3 números de homem, 3 número 6, número 666, que seguem a idolatria pagânica ou do paganismo de Babel, da Babilônia. E o sistema, hoje, ele nos aprisiona. Esse vídeo vai para o YouTube, Facebook, e pode ser que seja dado strike. Não sei. Mas passe adiante, enquanto isso não acontecer. Eu espero que não, espero que o YouTube e o Facebook tenham bom senso quanto a isso. Mas não sei, tudo faz parte do sistema também. E o que eu quero dizer para vocês, onde eu quero chegar, para terminar essa primeira parte, que eu nem cheguei ainda no que o Eterno quer, que é o livro de a carta aos israelitas em Roma, de Shaul, de Paulo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, veja bem, entenda bem, e escute bem. O que acontece é que é estabelecido o governo do anticristo, formalmente ele é visto, até então não era visto, agora ele é visto, ele é entendido como um sistema. E em 666, o número mostrado por Yeshua a João na ilha de Patmos, significa o número 6
que é o número governamental político, tá? Com um número socioeconômico, ou seja, que governaria a economia, e o último número 6, pasmem, o número de um homem que governaria a religião. Tudo isso logo no final, mesmo estando separados o poder político do econômico, né? Quanto do... quando eu falo econômico também falo sobre o poder social, digamos assim. Se uniriam então, ou então essa parte se uniria, que é o poder religioso. Porque Apocalipse diz que a mãe é a Babilônia e as filhas são as meretrizes, ou seja, as meretrizes são as filhas. Logo, o sistema governamental, o que traz repugnância. Por quê? Porque pregam a palavra de Deus, trazem a palavra de Deus, dizem a palavra de Deus, mas não cumprem. São hipócritas. São hipócritas. O hipocritismo que há dentro de templos religiosos, dentro de igrejas. Eu não estou falando contra a Carral, a grande congregação, depois traduzido por eclesia, pelos gregos. Eu estou falando da religiosidade dos templos que adoram pagães. E muitos adoram inocentemente, tentando achar que está correto, mas adoram errado. Por quê? Porque o sistema corrompeu, distorceu e deturpou a palavra do Eterno. É isso que eu vou falar daqui a pouco de Shaul. Só que você não está conseguindo entender, você não está conseguindo ver isso, porque você está com os seus olhos fechados, você já se criou dentro do paganismo, você já se criou dentro do erro. Em Apocalipse 13, se você leia todo o livro de Apocalipse 13, nós vamos chegar lá uma hora dessa, leia também o livro de Apocalipse 17, mas, para você poder entender o começo de 18. Apocalipse 18 diz assim, que eis que todas as pessoas da terra, ou todas as nações, haviam bebido do vinho da prostituta. Quem bebe o vinho está bêbado. Logo, quem está bêbado não sabe o que está fazendo. Essa é a lógica do que a Bíblia está falando. Não sabe o que está fazendo. Então vai de atrás de falácias, vai de atrás de criações de culturas, vai de atrás de um monte de mitologia falsa que se criou. E aí quando vem nós trazendo a verdade, citando a Bíblia, somos ridicularizados, somos discriminados, chamados de apologéticos ou então de hereges. Mas nós vamos continuar defendendo a palavra do Eterno, custe o que custar, porque a palavra do Eterno é hoje e será para sempre, porque Deus é imutável, Ele não falha, Ele não muda, Ele é imutável. Ele não vai mudar por causa da tua vontade, por causa da tua mesquinice. Tá? Ele não vai mudar porque você quer. Ele não vai mudar porque ele é homem e se arrepende do que ele fez. Porque o homem sim fala uma coisa de manhã e se arrepende de tarde, mas ele, Deus, fala e não muda. Ei. Deixa eu dizer para você o seguinte, para nós terminar aí essa primeira parte. Escute. Apocalipse diz que todos foram embebedados pelo vinho da prostituição da grande Babilônia. Primeiro, Babilônia, Babel, quer dizer o quê? Confusão, porque foi em Babel, Deus, a cidade ganhou esse nome, porque Deus desceu e confundiu, né? Aí estou falando do poder Deus. Se for Yah e Yeshua, eles desceram porque a própria palavra diz ali, confundamos, é um plural. Então eu acredito que tenha sido o poder em si, Deus. Desceu lá e confundiu aqueles que estavam naquela torre, criando então até o que não tinha. A terra até então falava apenas uma linguagem, apenas uma língua, um idioma. E aí vem o Eterno, vem Deus e confunde a todos falando em outras línguas. Aí estava lá um pedindo para o outro, me passa o betume, me passa a massa, me passa o tijolo. Ali um pouco um começa a falar inglês, outro começa a falar alemão, outro francês, outro espanhol, vai saber mais o que? Japonês, chinês.
coreano, arábico, e ninguém mais se entende. E ali então Deus destrói uma das criações de Nimrod, que era fazer todas as pessoas morarem num lugar. As pessoas acabam se espalhando pela terra. Não há quem possa com a vontade do Criador. Chega um momento que ele impõe os limites, impõe as suas regras e traz justiça contra a injustiça criada pelos seres humanos. E assim, então, você pode e consegue entender que Deus destrói, assim como vai destruir no final, com toda a ideologia, falsidade, hipocrisia, mentira e falsidade dos seres humanos ou daqueles que formam o grande sistema 666. E nós que estamos aqui para falar a vontade do Eterno, somos discriminados pelos próprios irmãos dentro de vários templos religiosos. Eu, inclusive, já passei por isso. Não uma vez, mas várias. Quando você expõe uma certa situação, as pessoas estão tão acostumadas com aquela papinha, sabe? Aquela comida medíocre que é passado. Ei, escute! Não tenho vergonha de falar, não. Aquela palavra medíocre, sabe? Aquela comida misturada, aquele pão fermentado, dado com vamos lá, com cerveja, dado com vinho. Não adianta, você veja bem, não adianta você pegar uma lata de refrigerante aí, dessas, você entende, dessas que tem aí a grife, né? A lata de refrigerante, você botar cerveja dentro, né, que no Antigo Testamento era rim, né, ou então colocar então o vinho dentro, uma bebida afermentada dentro dessa lata de cerveja, ela vai continuar sendo vinho ou cerveja. E Deus, ele é contra a bebida fermentada. E aí, se você não lembra o episódio dos filhos de Arão, aí Nadab e Abiú, eles foram mortos quando foram apresentar ofertas com incenso ao Criador. Claro que estava fora da desconformidade das regras, ou seja, não estavam adequadas e nem corretas, mas eles foram apresentar ao Senhor bêbados. E inclusive depois o Senhor diz assim, que não se apresentem bêbados na presença do Eterno, porque serão mortos. Então hoje está sendo tudo pregado ao contrário. O que era não é mais. O que pode, não pode mais. O que não podia, hoje você pode. A vontade do Eterno hoje não vale para mais ninguém. O Antigo Testamento foi abolido, o Antigo Testamento não vale mais. O Antigo Testamento é dos antigos, é olho por olho, dente por dente. E isso não é mais, porque estamos no tempo da graça, estamos no tempo da justificação pela fé, né? Como pregou Martin Luther, né? Martin Lutero. Ei, deixa eu dizer para vocês, não é isso que a Bíblia está falando. O próprio Yeshua HaMashiach diz em Mateus capítulo 5:17, eis que não venho abolir ou revogar, como você quiser, as leis e nem os profetas, mas eu vim cumprir. Ei, palavras de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, ele não veio abolir nem a lei, a Torá, e nem os profetas. Aliás, Yeshua, era a própria Torá. Ele é a própria palavra. João diz, ele usa, que ele era o verbo é palavra. Ei, o porta-voz do governo supremo. E aí, as pessoas não querem seguir seus egos, não querem seguir o ego de Jesus. Jesus disse, eis que aqueles, ele fala em João capítulo 14, versos 10, se eu não estou enganado, ele vai dizer assim, eis que aqueles que guardam os meus mandamentos são amados pelo Pai. E depois, mais adiante, ele diz que aqueles que não guardam os seus mandamentos, esses não são amados pelo Pai. Se você é um rebelde, você não guarda a vontade do Criador, seja elas ordenanças, mitzvot, ou então seja os mandamentos, você é um rebelde na presença do Eterno. Você faz parte do anticristo, faz parte do 666, você faz parte de um sistema contra o Eterno. Quer dizer que você faz parte daqueles que concordam contra o governo do Eterno, que a vontade do Eterno está errada. Que o que tem que ficar e que tem que ser passado a todos é a sua vontade, é a vontade do sistema, é a vontade do presidente, é a vontade do deputado, é a vontade do senador, é a vontade do rei, do príncipe. Ei, isso são tudo regras humanas. A maior regra que existe é a regra do grande Elohim, o grande Deus.
Ele é o Criador, o Eterno, o Santo, Maravilhoso. E bendito seja o seu nome, Baruch Hashem, por isso. Ei, ô glória. Eu vou terminar essa parte aqui para depois continuar a outra parte aí num segundo áudio. Eu não achei que ia dar tanto, mas o Eterno me coloca e me mostra. Então hoje, encerro aqui que eu quero que você entenda e veja, e consiga entender, o que é o anticristo. O anticristo sempre existiu, começou no céu, na sala do trono com Satanás, o adversário. Se estendeu para a terra, com os filhos de Caim se opondo ao governo do Criador. Depois, mais adiante, né, a gente vai ter aí as relações de Tubal-Caim, né, os filhos de Tubal-Caim, que vão gerar aí também instrumentos cortantes, né, agora me falha o nome na memória, o nome deles, mas eram dois nomes parecidos, mas tudo bem. Depois da arca, Deus institui novamente um poder só, aí vem neto de Noé se opor ao seu avô, seu bisavô, e se opor à vontade do Criador. E assim vem sendo há muito tempo. E aí chegamos aos dias atuais. Então o que eu quero que você entenda e que você fique sabendo hoje é que existe um sistema teocrático, o sistema de Deus, o sistema daqueles que seguem, creem fielmente no Criador, como diz em Apocalipse, aqueles que guardam os mandamentos e o testemunho de Yeshua, de Jesus. Isso se chama a remanescência. O que é remanescência? Porque o nome desse canal, Filhos de Deus, a remanescência. Bnei Elohim, Filhos de Deus, a remanescência. O que é remanescência? Remanescência é aqueles que ainda acreditam, ainda guardam, ainda creem, ainda têm fé no Criador. Por hoje eu encerro aqui. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Na próxima parte talvez vai ficar muito mais elucidado através das palavras de Shaul, que eu não li ainda, mas vou ler para vocês aí no nosso próximo áudio vídeo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eis que terminamos aqui, Senhor, o primeiro áudio vídeo deste canal, Senhor, a voz que clama no deserto. Não estamos aqui para fazer a vontade do homem, não estamos aqui para fazer a vontade de ninguém, Senhor. Estamos aqui para fazer a Tua santa e bendita vontade, que seja eterna para todo e tudo e tudo sempre. Porque só Tu, Senhor, é digno de receber toda a honra, toda a glória e louvor. Eternamente seja dado hosanas e entoado Kadosh, 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 Santo, Santo és Tu. Agradecemos, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado, a expansão, o começo que começa a tomar este canal diante da Tua presença, Senhor. Sabemos que Tu irás frutificar e multiplicar. Te agradecemos por tudo, agradecemos pela vida daqueles que têm escutado o áudio, que o Senhor possa os abençoar, encher do Seu Espírito, da Sua graça, do Seu poder, libertá-los de todo o mal, de tudo aquilo que eles vêm passando nesse momento. Tenha, Senhor, um carinho, uma benignidade e bondade, Senhor, mesmo sabendo das dificuldades, de seus pecados, daquilo que essas pessoas vêm passando, Senhor. Derrama da Tua misericórdia, Senhor, e os abençoa. Dá vida a todos eles. Esteja com eles, liberta eles de todo o mal e de toda a situação contrária. É o que te pedimos e te oramos e te entregamos no nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o ungido. Amém.